Boa noite, tudo bem? Para essa questão, eu já fiz o desenhozinho aqui de como estava no enunciado, respeitando a ordem dos resistores e também os valores atribuídos a cada um deles, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente precisa identificar é que todos os resistores estão em paralelo. Como que a gente sabe isso? Porque todos os terminais deles, apesar de um estar ligadinho no outro, ó, cada um tem uma pontinha ligadinha no outro, eles não possuem as duas pontinhas em comum, como seria numa associação em paralelo, por exemplo, onde ela teria as duas pontinhas em comum, tudo bem? Na associação em série, apenas uma pontinha é igual à outra. Tudo bem? Ó, cada terminal possui uma pontinha. Como eles estão em série, a corrente que vai percorrer eles será a mesma em todo o circuito. A corrente só começa a se dividir quando ela encontra uma associação em paralelo, como nessa aqui, onde chega uma corrente e ela se divide um pouquinho para esse resistor e um pouquinho para esse. E depois ela se une e continua o caminho. Quando a gente tem aqui uma associação em série, tudo bem? A corrente é a mesma que vai percorrer todo o circuito. Não vai haver nenhuma divisão dessa corrente, tá legal? Para calcular a resistência equivalente, quando a gente tem os resistores em série, a gente soma todos esses resistores. Se fosse paralelo, a gente faria 1 sobre RE, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2 e tudo mais. Só que como é em série, a gente soma. Então, fica R mais 2R mais 2R mais 3R, resultando numa resistência equivalente de 8R. Quando a gente quer calcular a corrente total do circuito, que a gente já viu aqui que vai ser a mesma para todos eles, porque não se divide, a corrente só continua passando pelo fio, sendo a mesma em todos, a gente usa a DDP total, que é o 80 volts, e a gente usa a resistência equivalente, que é 8R. Então, eu tenho aqui, ó, 80 volts é igual a 8R vezes I. Passo para cá dividindo, e eu tenho que a corrente é igual a 10 sobre R ampere. Tendo o valor da corrente e tendo o valor da resistência, eu consigo calcular o valor da DDP para cada um desses resistores. A gente tem que lembrar que a DDP nada mais é do que a energia, ó, DDP é igual a energia consumida por carga. Como assim? A cada carga que vai passar formando a corrente elétrica, já que essa corrente elétrica aqui é um movimento ordenado de cargas, que no caso são os elétrons, cada uma dessas cargas terá uma determinada energia, que é a correspondente a esses 80 volts aqui. A bateria fornece uma energia que é correspondente a 80 volts, tudo bem? Então, essa energia vai vindo aqui pelo circuito e cada um desses resistores vai consumir um tantinho de energia. Esse resistor R vai consumir um pouco de energia, esse aqui vai consumir outro pouco, esse aqui também, e a mesma coisa nesse aqui. A diferença aqui é se essa resistência é maior do que essa, então ela consome mais energia, certo? E é a partir disso que a gente calcula a DDP em cada um desses resistores. A gente coloca a corrente que passa nesse resistor, o valor dele, e assim a gente calcula a DDP pela fórmula mais normal que existe, U igual a R vezes I. Aqui no resistor R, a gente tem o valor de resistência R e a corrente passando é I. Todos eles vão ter a mesma corrente I passando, tudo bem? Então, aqui, ó, DDP para R é igual a R vezes I, né? Que é 10 sobre R. Corta o R e assim a gente tem que a DDP nesse resistor aqui vai ser de 10 volts. Para o resistor de 2R é a mesma coisa, é R vezes I. Corta o R, 2 vezes 10 dá 20 volts. Então, aqui eu vou consumir 10 volts, aqui eu vou consumir 20 volts e aqui eu vou consumir mais 20 volts, tudo bem? Isso tudo é o consumo de energia por carga. Tá retirando a energia de cada carga que passa aqui. Por fim, fazendo para 3R, R vezes I,
né, localizado ali no resistor, a gente tem que a DDP é de 30 volts. Sendo assim, olhando aqui, faz muito sentido, veja. Esse aqui vai consumir 10, 20, 20 e 30, resultando 80 volts. Sendo assim, toda a energia que foi fornecida às cargas foi consumida ao longo do circuito, e é exatamente isso que a gente quer. Quando a gente tem uma associação em paralelo, aí sim a gente tem a mesma DDP para todos os elementos. Mas quando a gente tem uma associação em série, essa DDP vai se dividir em cada um desses elementos e cada um vai ter um valor diferente, tá bom? Para calcular a potência, a gente pode se valer dessa fórmula. Como a gente já tem a DDP e já tem a corrente que passa por cada resistor, basta substituir. Para a potência em R, o U é 10 volts e a corrente é 10 sobre R. 10 vezes 10 dá 100, 100 sobre R watts. Para a potência de 2R, é a mesma coisa, eu tenho a DDP, tenho a corrente e é só eu multiplicar, tudo bem? E para a potência de 3 é a mesma coisa. Para formar a potência total, essas potências se somam, tudo bem? E assim a gente consegue ver elemento por elemento.